Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos continuar a nossa série de relatos dos seguidores que nos enviam por e-mail. Esse relato é bastante perturbador. Vamos para a história. Olá, pessoal do canal. Meu nome é Luísa Santos, sou médium há 15 anos e acompanho vocês desde o início do canal. Adoro como vocês tratam esses assuntos com seriedade e sempre respondem aos e-mails dos seguidores. Por isso eu decidi compartilhar algo que aconteceu comigo há alguns anos. Aviso: esta história é real. Mudei apenas o nome do cliente por óbvias razões. O que vou contar pode parecer ficção, mas juro pela memória da minha avó, também médium, que cada palavra é verdade. Peço que publiquem isto como alerta. Há pessoas por aí fazendo pactos sem saber as consequências reais, e há entidades esperando por isso. Em março de 2022, um homem apareceu no meu consultório em estado de pânico total. Marcos tinha 34 anos, empresário, bem vestido, mas estava visivelmente abalado. Mãos tremendo, olheiras profundas, olhando constantemente para os lados como se alguém o estivesse seguindo. "Dona Luísa", ele disse, mal conseguindo falar, "a senhora trabalha com coisas pesadas, né? Não é só cartomancia?" Expliquei que sim, trabalha com limpezas espirituais, desobsessão, casos mais complexos. Ele respirou fundo e soltou: "Eu fiz uma besteira muito grande e agora não consigo me livrar." Primeira regra quando alguém chega assim: sempre perguntar se fizeram algum tipo de pacto ou ritual. A energia dele estava pesadíssima, densa, como se carregasse algo grudado. "Marcos, você fez algum tipo de acordo, algum ritual para conseguir alguma coisa?" Ele começou a chorar. Homem adulto, chorando como criança. "Eu só queria sair da merda, Dona Luísa. Minha empresa estava falindo. Eu tinha dívidas de mais de 200 mil reais, ia perder a casa, a família. Um conhecido me falou de um cara que resolvia problemas desse tipo." Meu coração já disparou. Quando alguém fala em resolver problemas dessa forma, 90% das vezes envolve entidades sombrias. O ritual da ganância. Marcos me contou que foi levado a um terreiro no interior, mais de 2 horas de São Paulo. Mas não era um terreiro normal, era algo sinistro, escondido no meio da mata. O pai de santo se chamava Severino, homem alto, magro, olhos estranhos, amarelado, sabe? Como se não fosse totalmente humano. Severino disse que podia resolver os problemas financeiros de Marcos, mas o preço seria alto. "Não é dinheiro que eu quero", disse Severino, "é compromisso. Você vai ter que servir ao meu chefe por 7 anos após conseguir tudo o que deseja." "Servir como?", Marcos perguntou. "Fazendo outros acordos, trazendo outras pessoas, espalhando a palavra dele." Marcos estava desesperado, aceitou sem pensar direito. O ritual foi numa sexta-feira, lua nova, o pior momento possível para qualquer trabalho espiritual sério. Severino levou Marcos para uma clareira onde havia um círculo feito com ossos, velas pretas e símbolos que Marcos não soube me descrever direito. Ele me fez assinar um papel com o meu sangue e falou umas palavras numa língua estranha. Depois disse que eu tinha 1 ano para aproveitar, mas que no 2º ano começaria a retribuição. Que tipo de retribuição? Trazer uma pessoa por mês para fazer acordo igual ao meu. Marcos saiu de lá achando que tinha feito um bom negócio. O 1º ano. Tudo que brilha. E funcionou. Funcionou de forma assustadora. Em 2 semanas, Marcos recebeu uma proposta para vender um terreno que herdou do pai por um valor 300% acima do mercado. Uma empresa de mineração descobriu algo valioso no subsolo. Em 1 mês, a empresa dele fechou o maior contrato da história. Cliente que tinha sumido há anos, voltou com uma proposta milionária. Em 3 meses, Marcos estava nadando em dinheiro. Comprou casa nova, carro importado, pagou todas as dívidas, ainda sobrou para investir. Eu me sentia o rei do mundo, Dona Luísa. Pensava que tinha sido esperto, que tinha enganado o sistema. Mas havia sinais estranhos. Animais fugiam dele. Cachorros latiam, gatos saíam correndo. Começou a ter pesadelos todas as noites. Sonhava com uma figura sombria que dizia: "Está chegando a hora, Marcos."
Sentia uma presença constante, como se alguém estivesse sempre atrás dele, mas quando olhava, não via nada. O primeiro ano passou voando. E aí chegou a cobrança. A cobrança. Segundo ano. Em março de 2023, exatamente um ano depois, Dmitry ligou para Marcos. Chegou a hora de retribuir. Preciso de uma pessoa até o final do mês. Marcos tentou enrolar, inventar desculpas. Erro grave. 3 dias depois, coisas começaram a acontecer. O carro novo quebrou misteriosamente. O mecânico disse que parecia sabotagem, mas não havia sinais de violação. A empresa começou a perder contratos sem explicação. Clientes cancelavam alegando mudança de estratégia. Marcos começou a ver a entidade. Como ela era? Perguntei. Ela era alta, muito magra, como um graveto. Pele escura, mas não negro. Escura tipo cinza queimado. E os olhos, Dona Luísa? Os olhos eram como 2 buracos negros. Quando ela me olhava, eu sentia como se minha alma estivesse sendo sugada. A entidade aparecia primeiro só nos reflexos, espelhos, vidros de carros, telas do celular. Depois começou a aparecer diretamente. Ela ficava parada na esquina da minha casa, me observando. Quando eu olhava da janela, lá estava ela, imóvel, por horas. Marcos tentou cumprir o acordo. Abordou o cunhado. A primeira tentativa. O cunhado do Marcos estava passando por dificuldades no casamento e financeiras. Marcos viu a oportunidade. Levei ele para conhecer o Dmitry, mas na hora H ele desistiu. Disse que sentiu uma energia muito ruim e saiu correndo. A entidade não gostou nada dessa falha. Naquela mesma noite, Marcos acordou com algo sentado na beira da cama. Era ela, a entidade. Pela primeira vez, ela falou comigo. A voz era como várias pessoas falando ao mesmo tempo, grave e aguda simultaneamente. Marcos, você me decepcionou. Eu dei tudo o que você pediu. Onde está meu pagamento? Eu falei que ia conseguir outra pessoa, que só precisava de mais tempo. Tempo? Você acha que isto é brincadeira? Eu vou mostrar para você o que acontece quando se quebra um acordo comigo. A partir daí, a vida do Marcos virou um inferno literal. O inferno em vida. A perseguição intensificou drasticamente. Fenômenos físicos. Objetos se moviam sozinhos na casa dele. Portas batiam no meio da noite. A temperatura da casa despencava sem motivo. Espelhos se quebravam espontaneamente. Fenômenos psicológicos. Marcos começou a ouvir vozes o tempo todo. Via a entidade em todos os lugares, no trabalho, no trânsito, no banheiro. Perdeu totalmente o sono. Quando cochilava, tinha pesadelos horríveis. Fenômenos sociais. As pessoas começaram a evitá-lo sem motivo aparente. Funcionários pediram demissão alegando ambiente pesado. A esposa dele começou a ter pesadelos também. Dona Luísa, eu não aguentava mais, por isso vim procurar a senhora. E foi aí que eu cometi o erro da minha vida. Aceitei o caso sem saber com que tipo de entidade estava lidando. Minha primeira intervenção. Quando Marcos terminou de contar, fiz uma leitura energética nele. Nunca senti uma energia tão densa e maligna. Era como se houvesse uma sombra gigantesca grudada nele, com tentáculos energéticos espalhados por todo o corpo astral. Marcos, o que você fez foi muito grave. Essa entidade não é um Exu de trabalho comum. É algo muito mais antigo e poderoso. Expliquei que seriam necessárias uma série de limpezas espirituais muito intensas e que, mesmo assim, não tinha garantia de sucesso. Mas a senhora consegue me livrar disso? Posso tentar, mas você precisa estar preparado para consequências. Quando mexemos com esse tipo de entidade, ela não gosta. Como eu estava certa. Marquei a primeira sessão para a sexta-feira seguinte. Passei a semana toda me preparando. Jejum, orações, proteções energéticas reforçadas. Na quinta-feira à noite, ela veio me visitar. A primeira visita dela. Eu estava em casa, assistindo TV, quando a temperatura despencou. O ar ficou denso, pesado, como antes de uma tempestade muito forte.
Meus 2 gatos saíram correndo e se esconderam embaixo da cama. Animais sempre sentem primeiro. Foi quando a vi no reflexo da TV. Parada atrás de mim. Exatamente como Marcos havia descrito. Alta, esquelética, olhos como buracos negros. Mas havia algo a mais que Marcos não mencionou. Ela sorria. Um sorriso terrível, cheio de dentes pontudos. Não me virei. Primeira regra: nunca dar as costas para a TV quando há uma entidade se manifestando pelo reflexo. Em vez disso, continuei olhando para o reflexo e falei firme: "Este é meu lar. Você não tem poder aqui. Retire-se." Ela riu. Um som que me arrepiou até a medula. Luísa, a médium que acha que pode salvar meu servo. Marcos não é seu servo. Ele quer se libertar. Ele assinou o contrato comigo, com sangue, perante testemunhas. Você não pode quebrar isso. Posso tentar. Pode, mas vai pagar um preço alto por isso. A televisão começou a piscar, depois se apagou totalmente. Quando voltou, ela tinha sumido. Eu deveria ter desistido do caso naquele momento. A primeira sessão. Na sexta-feira, Marcos chegou ao meu consultório em estado ainda pior. Disse que a entidade não tinha parado de atormentá-lo desde que soube que ele ia fazer a limpeza. Ela falou que se a senhora mexer com o acordo, vai ser pior para todo mundo. Montei uma proteção energética reforçada, sal grosso, velas brancas, incensos de limpeza, água benta. Chamei meus guias espirituais e comecei o trabalho. Nos primeiros 10 minutos, tudo normal. Marcos relaxou, disse que sentia a energia mudando. Mas quando comecei a puxar especificamente a energia da entidade, a coisa virou. As velas se apagaram todas de uma vez. O ambiente ficou gelado e uma voz rouca começou a sair da boca do Marcos. "Pare com isso, médium. Você não sabe com quem está mexendo." "Eu sei exatamente com quem eu estou mexendo, e você vai sair da vida dele." "Eu sou o Bael, um dos 72 demônios de Salomão. Marcos me pertence por direito." Meu sangue congelou. Bael não é uma entidade qualquer. É um demônio real, poderoso, mencionado em textos antigos de demonologia. Mas continuei o trabalho. Erro gravíssimo. Então, seja. Se você quer disputar comigo, vai ter que enfrentar as consequências. Marcos desacordou. Quando acordou, disse que se sentia um pouco melhor, mas ainda sentia a presença da entidade. Aquela noite foi o início do meu pesadelo. Minha perseguição começou. Cheguei em casa e soube imediatamente que algo estava errado. A porta estava aberta, mas não tinha sinais de arrombamento. Dentro de casa, todos os quadros estavam virados de cabeça para baixo. Na parede da sala, escrito com algo que parecia sangue: "Você foi avisada." Chamei a polícia, mas não souberam explicar como alguém entrou sem danificar as fechaduras. Naquela noite começaram os pesadelos. Eu estava numa planície escura, vazia. Ao longe, uma figura caminhava em minha direção. Era Bael, mas numa forma ainda mais terrível. Corpo humanoide gigantesco, cabeça de sapo, olhos de fogo. "Luísa, você interferiu em meus negócios. Agora vai pagar." No sonho, ele me mostrava cenas horríveis. Minha família sendo torturada, meus clientes enlouquecendo, minha reputação sendo destruída. "Pare de ajudar Marcos, ou tudo isso se tornará real." Acordei gritando e percebi que não estava sozinha no quarto. Bael estava sentado na poltrona no canto, me observando. "Você não pode me atingir", falei tremendo. "Tenho proteção espiritual." "Tenho tempo, médium, e paciência. Vamos ver quem se cansa primeiro." A escalada.
Durante 2 semanas, a perseguição foi intensa. Em casa, objetos desapareciam e apareciam em lugares estranhos. Ouvia passos no andar de cima, moro em casa térrea. A temperatura variava drasticamente sem motivo. Meus gatos ficaram agressivos e assustados. No trabalho, clientes começaram a cancelar consultas. Alguns diziam que sentiram uma energia muito pesada no consultório. Uma cliente teve um ataque de pânico durante uma sessão e nunca mais voltou. Socialmente, comecei a ter pesadelos todas as noites. Perdi peso, fiquei com olheiras profundas. Minha família notou a mudança e ficou preocupada. Mas o pior eram as manifestações diretas de Bael. Ele aparecia em momentos aleatórios. No supermercado, reflexo na geladeira, dirigindo, banco de trás, até no banho, sombra no box. Sempre com a mesma mensagem: pare de ajudar Marcos. Eu deveria ter parado, mas meu orgulho profissional não deixou. A segunda sessão, o erro fatal. 2 semanas depois, Marcos voltou desesperado. Disse que as coisas haviam piorado muito para ele também. Dona Luísa, ela está me matando aos poucos. Não consigo mais comer, dormir, trabalhar. Minha esposa está pensando em me deixar. Por favor, tente mais uma vez. Contra meu melhor julgamento, aceitei. Desta vez me preparei como para uma guerra. Montei proteções energéticas ainda mais intensas, queimei ervas de limpeza, coloquei cristais de proteção, chamei outros médiums para me auxiliar. A entidade deve ter achado isso divertido. A sessão começou normalmente, mas quando tentei novamente puxar a energia dele para fora de Marcos, a coisa explodiu. Todas as janelas do consultório se quebraram ao mesmo tempo. Os móveis começaram a tremer. Uma energia densa e malévola tomou conta do ambiente. E Marcos começou a levitar. Literalmente, levitar uns 30 centímetros do chão, enquanto a voz de Bael saía dele. Chega! Vocês forçaram minha mão. Agora vou mostrar meu verdadeiro poder. O outro médium que estava me ajudando saiu correndo, gritando que nunca tinha visto nada igual. Foi quando percebi que tinha cometido um erro terrível. A entidade não estava apenas grudada no Marcos. Ela estava possuindo-o gradualmente, tomando conta do corpo físico. Ele é meu agora, médium, e em breve você também será. Marcos caiu no chão inconsciente. Quando acordou, havia mudado. Os olhos dele estavam diferentes, mais escuros, com uma profundidade que não era humana. A transformação de Marcos. Nas semanas seguintes, Marcos parou de me procurar, mas eu recebia notícias dele através de conhecidos em comum. Ele havia mudado completamente. Voltou a ser muito bem-sucedido financeiramente, mas tornou-se frio, calculista, cruel com os funcionários. Começou a se envolver em negócios duvidosos. A esposa o deixou, dizendo que ele não era mais a mesma pessoa, e começou a recrutar pessoas para Dmitry. O cunhado que havia recusado o pacto antes, Marcos conseguiu convencê-lo. Uma vizinha com problemas financeiros, Marcos ofereceu uma solução milagrosa. A entidade estava usando o corpo de Marcos para conseguir mais almas. Tentei ligar para Marcos várias vezes, mas quando ele atendia, só ouvia aquela risada terrível. Obrigado por tornar tudo isso possível, Luísa. Sem sua interferência, eu nunca teria conseguido tomar controle total dele. Eu havia ajudado Bael sem perceber. Ao tentar quebrar o acordo, enfraqueci as defesas espirituais de Marcos, permitindo que a entidade o possuísse completamente. O final terrível. Em setembro de 2023, recebi uma ligação de madrugada. Era a irmã de Marcos. Dona Luísa, o Marcos morreu. Meu coração disparou. Como? Acidente de carro, mas foi estranho. A polícia disse que ele estava dirigindo em alta velocidade direto para um poste, como se fosse proposital.
Fui ao velório e foi lá que tive a confirmação do que eu já suspeitava. O corpo no caixão parecia o de Marcos, mas não emanava a energia humana. Parecia uma casca vazia, sem alma. Durante o velório, me aproximei do caixão para uma oração. Foi quando ouvi: "Ele está comigo agora, Luísa, para sempre, e em breve você também estará." A voz vinha de dentro do caixão. Saí correndo de lá e nunca mais voltei. Uma semana depois do funeral, encontrei um bilhete na minha porta. Cara Luísa, obrigado por todo o trabalho. Sem você, eu nunca teria conseguido o que queria. Marcos tentou resistir até o final, mas no fim, aceitou que não havia saída. Agora, ele trabalha para mim do lado de lá, recrutando outras almas perdidas. Quanto a você, bem, ainda estou decidindo seu destino. Por enquanto, vou deixá-la viver com o peso de saber que foi responsável pela condenação eterna de um homem. Mas não se preocupe. Se você tentar ajudar alguém que fez pactos comigo novamente, eu volto. E da próxima vez, não serei tão gentil. Atenciosamente, a entidade antiga. PS. Não adianta se mudar de cidade ou parar de trabalhar como médium. Eu sempre saberei onde você está. Por que estou contando isso? Pessoal, estou compartilhando esta história por 2 motivos. 1. Alerta. Se alguém que vocês conhecem está pensando em fazer acordos para conseguir riqueza, sucesso ou qualquer coisa material, não deixem. O preço sempre é maior do que imaginam. 2. Confissão. Eu falhei como médium e como pessoa. Meu orgulho e prepotência custaram a alma de um homem. Aprendi algumas lições terríveis. Nem todos os casos podem ser resolvidos. Algumas entidades são poderosas demais para se enfrentar sozinho. Quando alguém assina um pacto com sangue, geralmente já é tarde demais. A ganância é a porta de entrada favorita dos demônios. Sinais de alerta. Se alguém próximo fez pacto, sucesso financeiro súbito e inexplicável, mudança drástica de personalidade, animais fogem da pessoa, pesadelos constantes, sensação de estar sendo observado, temperatura corporal mais baixa, olhos vazios ou muito escuros. Se vocês conhecem alguém assim, não tentem ajudar sozinhos. Procurem ajuda de médiuns experientes ou líderes religiosos preparados. Epílogo. Hoje, mais de um ano depois, ainda sinto a presença da entidade às vezes. Não constantemente como antes, mas ele está lá, lembrando que não me esqueceu. Parei de atender casos envolvendo pactos. Quando alguém chega com esse tipo de problema, encaminho para outros profissionais mais experientes. Marcos ainda aparece nos meus sonhos às vezes, sempre com a mesma mensagem: "Você podia ter me salvado se não fosse tão arrogante." Ele está certo. A família dele nunca soube a verdade. Acham que ele desenvolveu depressão e se matou. É melhor assim. Para quem chegou até aqui, compartilhem essa história. Quantas pessoas conhecem que ficaram ricas de repente sem explicação? Quantos vizinhos, colegas, conhecidos que mudaram drasticamente de personalidade após um período de dificuldades? Eles podem estar pagando um preço que não imaginam. E para vocês do canal, obrigada por lerem até aqui. Sei que é longo, mas precisava contar tudo. Uma última coisa. Se depois de publicarem esse relato começarem a ter problemas estranhos no canal, me avisem imediatamente. Entidades poderosas não gostam quando suas operações são expostas. Fiquem na luz. Luísa Santos. Médium. Traumatizada, mas ainda ativa. PS. Anexei algumas fotos que consegui tirar durante as manifestações. Não são muito nítidas. Entidades poderosas interferem com equipamentos eletrônicos, mas dá para ver algumas sombras e anomalias energéticas. PPS. Se algum de vocês conhece médiums ou pessoas experientes em casos assim, me passem o contato. Ainda preciso de ajuda para me proteger completamente. PPPS. Nunca, jamais
façam pactos para conseguir coisas materiais. O universo tem suas próprias formas de nos dar o que merecemos. Shortcuts sempre cobram um preço alto demais.